Seja bem-vindo à aula de funções de data. Nesta aula nós aprenderemos a como manipular data e hora, ok? Não é especificamente somente datas que nós iremos manipular, mas todos os derivados da data, como mês, ano, trimestre, semestre, semana, etc. Tá? Então, pois bem, bora lá. Aqui na coluna O, entre coluna O, P e Q, eu já deixei preenchido para vocês. Data e hora, dia, mês e ano separados, e hora, minuto e segundo também separados. Nós executaremos cada uma das fórmulas. Vamos começar pela dia. A fórmula dia, ela vai extrair de uma data o número do dia. Qual data? A data tem que estar completa. Nesse caso é a 30 de 1 de 2024. Então eu quero extrair o dia dessa data, que seria o dia 30. Então eu escrevo igual dia, ele pede qual é a data que ele vai extrair esse número. Eu seleciono ali o dia 30 e pronto. Ele me trouxe o dia 30. Mês. Eu escrevo igual mês. E seleciono a data também. Ele vai me extrair o número do mês. Ele não vai me extrair o nome do mês. Ele me extrai o número do mês. A função texto que nós aprendemos na aula anterior, ele extraía o descritivo do mês ou o descritivo do dia. Essas funções de manipulação de data, elas extraem o número do dia e o número do mês. Tá? E o ano, igual ano, irá extrair o ano da respectiva data, que é 2024. Então ele trouxe de forma separada, dia, mês e ano. Para a hora, minuto e segundo funciona exatamente como dia, mês e ano. Ele vai extrair a hora, minuto e segundo de uma hora completa. No caso, a célula P4, nós temos 17 horas, 45 minutos e 30 segundos. Primeiramente, começaremos por hora. É só escrever igual hora e selecionar a célula. Ele vai extrair as 17 horas. Minuto, igual a minuto. Seleciona a célula. Ele extraiu 45 minutos. E o segundo, igual segundo. Segundo. E ele vai extrair os 30 segundos. Maravilha. Já a função data, ele vai juntar o dia e o mês e o ano. Lembrando que eles precisam estar em número, formato de número. Separadamente, irá transformar esses números separados em uma data. Então, se você escrever igual data, o que ele irá pedir para você? Primeiramente o ano, depois o mês e depois o dia. Então, primeiramente o ano. Eu irei pegar a célula Q7, que é 2024. Ponto e vírgula. Ele pede o número do mês. Pegarei a P7, que é o número 1, e o número do dia, a O7. Fazendo isso, ele junta essas três informações de células distintas e transforma em uma data. Maravilha? Igual tempo. O tempo, ele converte. Da mesma maneira que data transforma hora, dia, mês e ano separado em uma data, tempo transforma hora, minuto e segundo em formato de hora. Então ele pede para nós hora, minuto e segundo. Então vou selecionar aqui a O10, que é 17 horas, minuto, que está na P10, e segundo, lembrando sempre de separar com ponto e vírgula, que está na Q10. Fazendo isso, ele já formata, e nesse caso ele pega aqui um formato personalizado, colocando como AM, PM, Antemeridian, Pós-Meridian. E você pode alterar esse formato vindo no grupo, na aba página inicial, no grupo número, onde está escrito personalizado no meu caso, eu posso modificar para hora. E aí ele traz corretamente. Hoje, simplesmente ele vai pegar a data do seu sistema e vai trazer no Excel. Então, se você colocar igual hoje, abre e fecha parênteses, não precisa colocar nenhum argumento, só abrir e fechar parênteses. Ele vai trazer exatamente a data do sistema. Eu estou gravando esta aula no dia 17 de fevereiro de 2024, então ele vai aparecer exatamente a data do meu sistema. Igual agora, ele irá trazer a data e a hora do meu sistema. O hoje ele traz somente a data, o agora ele traz a data e a hora. Então,
você coloca agora, abre e fecha parênteses, e ele traz para você a data e a hora. Caso você queira trazer os segundos também, não funciona acrescentar aqui casas decimais depois da vírgula. Porque se nós formos colocar aqui em formato decimal, tudo bem, aí ele permite. Mas no formato anterior que estava, que era data-hora, ele não mostra os segundos. O que, que nós precisaremos fazer? Clico na setinha para baixo aqui em página inicial, número. E irei aqui em mais formatos de número. E onde está escrito personalizado, vou até dar um zoom aqui, ó. Ele está selecionado este formato. Dia, mês, ano, ou seja, DDMMAAA, ele pega dia, mês, ano, hora, minuto. Está faltando segundo. Então aqui em tipo, nós colocaremos depois do MM dois pontos SS, que significa segundos. Então se nós colocarmos dois pontos SS, note que aqui no exemplo, ele já trouxe o segundo no horário também. Dando OK, ele trará hora, minuto e segundo. Maravilha? Num semana, ele pega o número da semana no ano da data que você selecionar. Então, eu irei selecionar a 30 de 1 de 2024, que estamos ali em cima. Quero saber qual semana do ano pertence àquela data. Então, você coloca num semana e você vai selecionar a data, ponto e vírgula. O que, que ele pede para você? Você quer que essa semana comece a partir de qual dia? O calendário começa a partir de domingo, mas você pode escolher qualquer dia para começar. Pode escolher um para começar no domingo, dois para começar na segunda, e assim por diante. Nesse caso, eu colocaria um. Eu quero que a minha semana comece no domingo. E ele fala que 30 do 1 estaria na quinta semana do ano de 2024. Num semana ISO, ele possui uma formatação diferente. Por quê? Olha que interessante. Eu vou pegar outra data, tá bom? Vamos olhar aqui no calendário. Vou abrir o calendário para vocês verem. Ignora a mensagem que estava ali. Aqui no calendário, em janeiro, não. Aqui ele não vai estar legal. Vou pegar aqui 2023. Também não. Vou pegar um outro ano para poder explicar melhor. Acho que 2021 eu vou conseguir explicar melhor. Beleza, 2021 eu irei explicar melhor. Então vou pegar janeiro de 2021 para poder exemplificar. Irei verificar o número da semana ISO do dia 1º de janeiro de 2021. Teoricamente, esse dia seria pertencente à primeira semana do ano de 2021. E se nós utilizarmos o num semana, ele vai trazer como se fosse a primeira semana de 2021. Só que para num semana ISO, não. Por quê? Por mais que o número 1, 1º de janeiro de 2021, seja pertencente a 2021, ele está dentro da semana, da última semana de dezembro. Então ele interpreta que essa data pertence à última semana de 2023. Então vou colocar na prática para vocês. Colocarei 1 de 1 de 2021. E modificarei esse num semana ISO. Ao invés de pegar 30 de 1 de 24, ele pegará essa data que nós acabamos de inserir, 1 de 1 de 2021. Ele falou que esta data pertence à primeira semana de 2021. Porém, utilizar num semana ISO desta data, ele fala que esta data pertence à semana 53, ou seja, a última semana do ano anterior. Porque o num semana ISO, ele vai pegar o número da semana do primeiro dia daquela semana. Então, qual é o primeiro dia da semana de 2020, da última semana de 2020 no caso, né? Deixa eu mudar aqui o calendário para 2020.
O primeiro dia, segunda-feira, e ele olha dias úteis, tá? O primeiro dia dessa semana é o dia 28. O dia 28 pertence à última semana de 2020. Então isso significa que não importa se o dia 1º de janeiro pertence a 2021. Como a semana, o dia da semana, começou de uma data que pertence à última semana de 2020, todos os dias daquela semana pertencerão a esta última semana de 2020. Tá? Existem empresas que utilizam esse formato. Por isso que eu quis explicar. Ele é um pouquinho mais difícil de se entender, mas depois que você pega a lógica, ele é mais fácil. Maravilha? Dia trabalho. O que a dia trabalho faz? Ele vai retornar para você dias úteis de acordo com uma data inicial e uma data final. Então, por exemplo, irei colocar aqui ao lado, tá? Na célula. Vou colocar na célula Q19, Q22 e Q23. Então, o primeiro e último dia de um mês. Vou colocar aqui 31/1/2021. Então, a data inicial, 1º de janeiro de 21 e a data final, 31 de janeiro de 21. O dia trabalho, ele pede para você pegar a data inicial, a quantidade de dias que você quer contar para frente a partir daquela data. E ele vai te trazer os dias úteis. Então, vou dar um exemplo. A partir do dia 1º de janeiro, eu quero, ponto e vírgula, olhar 30 dias para frente. 30 dias para frente, vou colocar aqui no formato de data, úteis, 30 dias para frente, úteis, será o dia 12 de fevereiro. Ou seja, você pegou a data inicial, acrescentou 30 dias úteis e ele vai te falar quando que será essa data. Então, eu vou dar um exemplo. Você comprou um produto e a garantia são 5 dias úteis. E você comprou esse produto numa quinta-feira. Se você pegar a data da sua compra e colocar mais 5, que seria a quantidade de dias úteis que o seu produto tem a garantia, ele iria ignorar sábado e domingo. Feriado você precisaria colocar manualmente, porque ele não entende aqui os feriados, você precisa informar. Mas ele te daria qual que seria a data, última data útil. Nesse caso, nós avaliamos, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, qual data cairia os próximos 30 dias úteis. Já o dia trabalho int, que é o int L, vou colocar aqui, ó, dia trabalho int L. Além da data inicial, a quantidade de dias, ele permite que você também considere ou não o final de semana. O dia trabalho ele desconsidera. O dia int ele tem essa flexibilidade. Então eu faria a mesma coisa. Selecionei o dia 1, coloquei 30. Aí ele pergunta o seguinte: quais dias você quer considerar como final de semana? O 1, ele vai considerar como final de semana sábado e domingo. Então ele vai funcionar do mesmo jeito que é dia trabalho. Porém, você pode trocar as datas para outras possibilidades para que ele considere como se fosse final de semana. Vamos supor que você, na empresa que você trabalha, vocês trabalham de terça a sábado. Domingo e segunda a empresa não trabalha. Então os dias úteis daquela empresa seria de terça a sábado. Então você consideraria como final de semana nesse caso, domingo e segunda. Então ele iria calcular todos os dias úteis com base nessa sua regra. E você pode rolar aqui abaixo que tem todas as opções de como considerar o final de semana. O 1 é o padrão exatamente como o dia trabalho. Se o seu final de semana é sábado e domingo, utiliza dia trabalho, não precisa utilizar a int L, tá bom? E feriados, ele permite que você selecione um intervalo de dias, que você vai definir na sua planilha que são feriados, seja nacionais ou municipais ou estaduais, aí vai depender da política que vocês adotam.
E ele também vai desconsiderar se esse feriado cair no dia útil. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Fiz exatamente como estava na dia trabalho. Ele vai me trazer a mesma data. Mas eu iria colocar aqui na célula abaixo que aqui em São Paulo, onde eu vivo, dia 25 de janeiro é feriado estadual, que é aniversário da cidade. Eu não lembro se caiu numa segunda-feira, mas eu vou considerar ali. Feriados, você poderia considerar um intervalo de feriados, se tivesse vários. Mas nesse caso, eu vou considerar somente dia 25. E o que ocorreu? Ele colocou o quê? 30 dias úteis, desconsiderando o feriado do dia 25 de janeiro. Cairia no dia 15 de fevereiro. Tá. Então é assim que funciona. Você também pode fazer isso no dia de trabalho. Você só não pode modificar o contexto do feriado, do final de semana. Já no dia trabalho.int, você consegue alterar o contexto do final de semana. A dia trabalho total, diferentemente da dia trabalho, ela vai pegar o dia, a data inicial, a data final e vai verificar quantos dias úteis tem dentro dessas duas datas. Então, se nós colocarmos dia trabalho total, ele pede a data inicial, a data final e feriados, se houver. Então, data inicial, 1/1. Data final, 31/1. Vou deixar sem considerar os feriados por enquanto. Ele me falou que dentro desse intervalo, desconsiderando sábado e domingo, são 21 dias. Se eu considerar também o feriado, no caso, tanto o dia 1/1 é feriado, quanto o dia 25/1, mas nesse caso eu vou considerar somente 25/1. Ele vai me falar que foram 20 dias úteis dentro desse intervalo, dia 1º de janeiro até 31 de janeiro, desconsiderando o feriado do dia 25. Já dia trabalho total, tá? Dia trabalho total. Int L funciona exatamente como a dia trabalho int L. Ele vai pegar o intervalo inicial e final, a diferença é que você vai poder alterar o contexto do final de semana. Data inicial, ponto e vírgula, data final. Quais dias eu quero considerar o final de semana? Vou considerar sábado e domingo. 1. Tem feriado? Tem. Dia 25. Aí, ele traz a quantidade de dias. A dia trabalho, mediante a quantidade de dias que você informar úteis, ele vai informar quando que essa data será, a partir de uma data inicial. Já a dia trabalho, ele vai pegar uma data inicial, uma data final, vai verificar se você está considerando feriado ou não, e vai te trazer a quantidade de dias úteis dentro desse intervalo. Maravilha? Existem outras funções de data, de tempo? Existem. Mas as principais utilizadas são essas, tá bom? Espero que tenha ficado clara a explicação e vejo vocês na próxima aula.